Isso. Boa tarde a todos, meus queridos irmãos. Boa tarde. Isso, está muito bom. Então já me deu força. Então, os nossos agradecimentos em primeiro lugar a Deus, a Jesus, a equipe espiritual com certeza que está aqui junto de cada um de nós, nos assessorando, porque dependemos deles. Este amado irmão que nunca me deixa só, meu amigo de sempre, assim ele diz para mim, né? Se identifica. Então estamos amparados por a equipe espiritual que nos assessora. Os nossos agradecimentos também pela oportunidade que a nós foi concedida, né? Para expor aquilo que não é nosso, né? Que é aquilo que está pronto e que temos como missão cumprir o nosso dever. Então esse é o nosso objetivo que aqui nos encontramos. Bom, falar sobre mediunidade, sobre o estudo da mediunidade na atualidade, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Porque sim, por que na atualidade? E antes, como que era? Então nós vamos ver algumas noções, né? Sobre como se deu na época, como é que era a mediunidade propriamente dita a nós, né? Então, sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, a comunicação entre os planos da vida sempre foi conhecida, desde tempos imemoráveis. Então sempre houve, né? Mas só de uma maneira distorcida, ou sem conhecimento, sem estudo. Era o guiísmo da época, era a intuição. Então se fazia aleatoriamente, muitas vezes, né? Praticamente era dessa forma. Eu fui intuído, porque foi o ponto forte, foi a intuição. Que a espiritualidade, na realidade, nunca estivemos só, sempre tivemos acompanhado e continuamos e vamos continuar sempre, assistido e orientado por esses espíritos amigos. Então, naquela época já era assim. Os primeiros habitantes do plano chamavam Deus a qualquer coisa que lhe escapava ao conhecimento, tais como fenômenos da natureza, indivíduos com habilidades que o distinguiam dos demais. Quem eram esses? Os médiuns. Então eles já tinham essa mediunidade já apurada, que já traziam, né? Então eles não sabiam discernir na realidade. Então eles se distinguiam dos demais. Eram as pessoas do qual os feiticeiros e tantos outros, né, que ali eram procurados. Nem o próprio indivíduo sabia, né, do que se tratava. Só sabia que tinha alguma coisa além daquilo que ele era. Rendiam-lhes culto e ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Então eles achavam que aquilo ali tinha algo mais. Que bom que sabiam que existia algo mais. Um Deus, alguém além das suas possibilidades, que tinha profundo. Então eles faziam o quê? Vamos oferecer alguma coisa em benefício daquilo que recebemos, né? Aos deuses. Então vinha a adoração a deuses. Mas, na realidade, eles estavam sendo conduzidos, só que não havia um estudo como temos hoje, não é verdade? Entretanto, teve de se submeter a um processo lento e gradual de evolução, cuja história acompanha a própria evolução do espírito, na medida que nós fomos desenvolvendo. Tanto intelectualmente como oralmente, foi essa busca incessante para haver essa depuração daquilo que era. Então, eu buscando mais, poxa, se isso está acontecendo, há algo mais, né?
se havia necessário. Então aqui nós temos as três figuras aqui, né? Já o Moisés, o Cristo, e hoje a grande revelação, né? Quando Kardec descobre, se aprofunda no conhecimento dos fenômenos espirituais, o processo da mediunidade, que ele se depara com um mundo invisível, onde ele diz, agora descobri uma nova ciência, que vem revolucionar toda a humanidade. Um mundo invisível descortina-se diante de mim, até então desconhecido, né? Que era justamente o que nós acabamos de falar anteriormente. Então ele descortinou, ele veio mostrar para nós a realidade da vida, que por trás das coisas da matéria existe a verdadeira vida, que é esse intercâmbio espiritual entre nós encarnados e os desencarnados. Essa comunicabilidade diária, que nós não nos damos conta, não nos percebemos disso, dessa beleza. E eles estão aí a nos intuir, a nos inspirar ao trabalho de amor e de caridade. Gente, isso é de uma felicidade imensa. E nós não nos damos conta. Muitos chegam perto de nós na casa espírita e dizem, seu Altamiro, pelo amor de Deus, eu não quero mais ver essas criaturas. Me tira isso. Eu? Não, meu irmão, não se tira. Não é um medicamento que tu compra na farmácia e que tu vai no médico e tu trata. Isso não é uma enfermidade. Agradeça a Deus a bênção que Deus colocou em tuas mãos e eduque. Você, senhor Altamiro, já disseram que era para me desenvolver a mediunidade. Não desenvolve, porque ela já existe. Eduque. É educar e não desenvolver. Então, este é o trabalho nosso, que já vem em nós, esse compromisso assumido em nós, que Deus nos concede. Dizia o nosso irmão Sérgio Céu, nosso querido amigo, né? Só Altamiro, nós tínhamos duas escolhas na espiritualidade, porque sabíamos da nossa situação, da carga que nós tínhamos, como devedores. Então, a opção, ou você vem torto igual um parafuso, em cadeira de roda, ou em uma situação pior ainda, ou vai fazer caridade. E a mediunidade, esta é o propósito, a mediunidade, um trabalho de caridade. É dando que se recebe. Então nós estamos resgatando, cumprindo o nosso compromisso assumido na espiritualidade. Por que aqui nós fazemos as coisas erradas? Então eduque a tua mediunidade ao serviço do bem. Mas em obediência à lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio, o homem começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias. Então, desenvolvendo conquista, cada reencarnação nós vamos conquistando, vamos evoluindo. Aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, estreitando elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Olha aí, conhecimento. Por isso, como eu disse, educar a mediunidade e não desenvolver, porque ele vai educar através do conhecimento obtido. Que nós vamos armazenando, né, depositando esse conhecimento
desde os nossos primeiros passos na espécie hominal. Então, ali, quando entramos nessa fase do hominal, que saímos do princípio espiritual, dali por diante, foi uma evolução espiritual até os dias de hoje, armazenando todo esse conhecimento. E sucessivamente, quanto mais nós evoluímos, mais aprendemos, mais sabemos discernir o que é nosso, o que não é nosso. Aprende a refinar as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio dos recursos da sintonia. Olha aí, ó, já melhorou, né? Então, entramos em sintonia, absorvendo, né, esses contatos. O que é que está vindo? Por que eu estou pensando isso? Eu não estava pensando dessa forma. Por que eu estou sentindo essas emoções? Por quê? Eu estou bem, eu estava tão bem, agora estou sentindo alguma coisa tão desagradável, uma vontade de chorar, ou uma revolta. O meu coração começou a ficar acelerado, me deu uma tontura, me dá uma vontade agora de ir para a cama, não ligar para mais nada, desliga lá a panela para não queimar a comida, eu vou me entregar. É depressão. Não tem nada a ver. Ali é alguém, um irmãozinho necessitado que se aproxima de nós. Né? Ou não coloque tudo também, que é o espírito. Ora, se de repente me deu uma tontura, ou me deu um batimento cardíaco meio forte, uma fraqueza, que ela começa a se repetir todo dia, vamos procurar um médico. O médico fez todos os exames, não encontrou nada, então vamos procurar algo dentro de uma casa espírita, que é a única que esclarece. Eu estou sentindo isso. E aí começa os devidos tratamentos espirituais. Porque não podemos dizer que tudo é o espírito. Porque tem gente que coloca essa muleta e diz, é o obsessor. É um obsessor, eu estou sendo obsediado. Chega na nossa casa, o senhor Altamiro, eu estive numa casa espírita, olha o cuidado. E lá o dono da casa, ele diz que é o dono da casa, porque tem muitos que são o dono da casa, né? Ainda tem essa mania de ser o dono da casa. Não querem passar o bastão para o outro, para ficar na frente. Bom, então o dono da casa disse para que eu estou com um processo obsessivo e que tem um espírito me acompanhando e que fizeram alguma coisa para mim. Uma macumba. E aí, senhor Altamiro, realmente eu tenho? Eu disse, eu não estou vendo nada, não. Apenas estou só te vendo. Né? Então, mas não te preocupes com isso. Tá? Procura educar a tua mediunidade. Tá? Agradeça a Deus, muita oração, dá-lhe evangelho e tal. E a gente recomenda aquilo que tem que ser. Oferece na casa espírita estudo, né? Para que a pessoa tenha conhecimento para poder vivenciar aqueles fenômenos que estão ocorrendo, né? Para que ele possa tirar proveito em benefício do próximo. Assim inicia-se o processo civilizatório, propriamente dito, que tem o poder de modificar a face do planeta. O processo evolutivo não foi, obviamente,
executado exclusivamente pelo indivíduo. Sempre esteve secundado pelas inteligências superiores. Sempre fomos intuídos e somos intuídos em todos os sentidos, na ciência, em tudo, na nossa vida profissional, no nosso cotidiano, sempre essas inspirações que vêm através dos espíritos, porque a mediunidade é inerente a cada um de nós. Tem gente que diz, eu sou médium, só porque ele é ostensivo. Não, é todos nós recebemos as orientações espirituais, só que não nos damos conta, né? Passa despercebido, permitindo que o corpo espiritual, perispírito, se aperfeiçoe também e, como resultado, produzisse um veículo físico apto a alcançar voos mais altos, né? A mediunidade, quando ela é trabalhada, nós precisamos desse medianeiro, né? Que é o corpo perispiritual, corpo físico e corpo perispiritual do desencarnado. Ali se dá a aproximação, surge a emantação de corpo perispiritual do médium, corpo perispiritual do desencarnado e, consequentemente, as sensações automaticamente vêm ao nosso corpo físico. Por isso que modifica as nossas emoções, os nossos sentimentos, as dores, a dor de cabeça, um sufocamento no pescoço, pode ser um irmãozinho suicida, uma dor no estômago, enfim, várias situações dependendo da aproximação e do estado do espírito ali que se faz presente, né? Então nós temos que ter bastante atenção nesse sentido. Assim, por meio da sintonia, olha, o pensamento, a nossa sintonia, emite vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados. Então, eu posso estar conversando com alguém e ele passa para mim e eu passo para ele através da sintonia, o campo vibratório do encarnado para encarnado, e eu posso me sair muito bem ou posso sair muito mal do lado dessa pessoa. Ou assim mesmo a questão do espírito, né? Que não estamos vendo, mas eles estão ali intuindo, aproveitando certa oportunidade nossa, que vacilamos muitas vezes com os nossos pensamentos, e eles captam. Ali ele está, aproveitando sintonia de pensamento, né? E nos causando, às vezes, onde a pessoa que tem o desconhecimento, ele acha que está doente. E na realidade, ele não está doente. É o espírito doente que está no lado dele, dependendo da sua emoção e da sua sintonia. Emite vibrações que atraem nós e eles. E as ideias que os espíritos semelhantes, né? Encarnados e desencarnados. Na obra Evolução dos Mundos, André Luiz afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio, tá? Vimos as imagens no início como era. Então, através da intuição, só que eles não sabiam discernir diretamente o que estavam recebendo. Às vezes a pessoa vai fazer alguma coisa na sua vida profissional ou na vida social, de repente ele pensa, e ele diz, olha, eu sou um gênio, olha, era assim. Então eles colocam que aquilo ali é dele, um poderoso, e no entanto está recebendo a intuição do seu amigo espiritual, do seu anjo de guarda, né? Dos benfeitores amigos e dos espíritos que se afinizam com ele e que querem o bem. Então ele se sente um herói, e não é. Então ele deve de agradecer, meu pai, muito obrigado. Obrigado, meu amigo, que tu me intuísse, eu estava meio perdido, né? E recebi de ti essa intuição. O ser espiritual convence-se
de que a mente é a orientadora das necessidades evolutivas. A mente. Mas não é a mente, o nosso cérebro, que a ciência procura. A inteligência é o espírito, o ser pensante, o ser inteligente, é que passa através de nós, físico, do corpo físico, que reflete em nós para refletir. Então a mente não é o cérebro, porque o cérebro não tem nada, é um computador. Se eu deixar sair daqui e for embora e ele fica aqui ligado ou desligado, ele vai ficar aqui, não vai fazer nada. É tão provável que quando desencarna, morre o corpo, nós vamos embora. Né? Mas vamos levar nossas qualidades. E ele, o que acontece? Apodrece. Então vamos ser o quê? Na espiritualidade, aquilo que somos aqui, vibrando da mesma forma. Ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo energético, carapaça vibratória, que é a aura, né? O pensamento, força criativa, força criativa. Envolve as mentes dentro de seu raio de ação, mas também pelos mecanismos da reciprocidade, da mesma forma que está pensando um ou outro. É influenciada por espíritos, encarnados e desencarnados, superiores e inferiores. Então aí que entra o médium no estudo. E muitos médios estão vivendo dentro da casa espírita e ainda tem medo de espíritos. Ele não sabe discernir. E muitos chegam perto de nós, senhor Altamiro, eu não sei o que está acontecendo lá em casa. É barulho, é pancada. Fenômenos tivemos um caso, pouco tempo, de fenômeno de efeitos físicos dentro da casa de um dos nossos ceareiros. E eles não sabiam nem como era. Apagava a luz, perdiu a chave. Até uma cachorrinha lá, tem uma história de uma cachorrinha que foi parar em cima do telhado, que não tinha condições de chegar. Então, casos assim, que para o leigo é um absurdo, é coisa diabólica. Mas, para aqueles que estudam, não tem nada de diabólico, é uma realidade. Então, nós, quando se deparar com isso dentro do nosso lar, principalmente nós que estudamos a doutrina, vamos ver a causa, que isso é um efeito. Vamos procurar a causa. Onde é que eu estou médio falhando em certo ponto? O que está acontecendo dentro da nossa casa, junto da família, comigo mesmo, para que isto está acontecendo de uma maneira assim, violenta? Então eu tenho que ir lá na causa, resolvo a causa, o efeito desaparece. É como uma enfermidade. Eu estou doente fisicamente, eu vou no médico, o médico dá o diagnóstico, ó, o problema seu é este. Toma esse medicamento que vai passar. Pronto, toma o medicamento para a causa, e não para o efeito. O efeito é a dor. Então o espírito apresenta um efeito da causa. Olha o que o Kardec fez. Quando convidado a ver os fenômenos das mesas girantes, ele foi... O que é que ele disse a princípio? Isso é coisa que não faz sentido. Ora, desde que me prove que uma cadeira tem cérebro para pensar e uma mesa e para sentir, caso contrário é coisa de fazer dormir em pé, ou seja, história. Não acredito. O tempo passou, teve que vir um amigo de 25 anos, o senhor Fortier, o senhor Carlotti, não sei qual foi dele, que não me lembro, o Fortier, né? O Carlotti, que ele era mais pausado, mais sério, não era palafatoso, né? Então, ele disse, não, Kardec, é uma realidade, e começou a explicar para ele. Foi onde despertou o interesse dele para ir na casa da senhora Plaina Maison, aonde observava
todos os fenômenos que estavam acontecendo. E ali ele viu que por trás de um efeito inteligente existia uma causa. Tá? Então ele foi em busca da causa, não do efeito. Quando ele encontrou a causa que era provocado por espíritos, aí ele disse, agora sim. Ele não se interessou com o móvel, mas sim com o efeito inteligente. Aí é onde ele foi estudar a mediunidade aprofunda, aonde as meninas lá iam a equipe, né? Passaram ele fazendo pergunta para o espírito e eles respondendo, aonde ele chegou à conclusão e elaborou esta bênção que está na nossa mão, que é a doutrina espírita, a terceira revelação. Né? Na Idade Média, a mediunidade é perseguida pela ignorância e fanatismo, e os médios são submetidos a suplícios atrozes, condenados a morrer queimados nas fogueiras, pois as decisões inquisitórias consideravam as manifestações dos espíritos ação de força diabólica. Né? O martírio a que inúmeros médios foram submetidos, principalmente por efeito da ignorância, prossegue ainda nos primeiros dias do Espiritismo. Aqui temos um deles. Pela ignorância, pelo fanatismo religioso, pela falta do conhecimento. E até hoje é provocado, é colocado. Quando, certo dia, uma pessoa muito querida, muito amiga, e que gostava muito de conversar comigo, adorava, ficava tempo, se deixasse, ela ficava o dia inteiro conversando comigo. Em certa ocasião, ela disse, seu Altamiro, o senhor é uma pessoa religiosa, né? Eu disse, sim, sou, muito. Essa religião minha vem de berço, tá? Ou de outras vidas. E depois foi esclarecido para mim que foi. E ela assim, pois é, porque o senhor fala de uma maneira tão gostosa, tudo que o senhor fala tem alguma coisa tão bonita, bem esclarecedora, você transmite assim um equilíbrio, uma paz tão boa. Eu disse, que bom. Qual é a sua religião? Eu disse, espírita. Ela deu um passo para trás, quase caiu. Eu digo, por que esse susto? Oi, seu Altamiro, o senhor é uma pessoa tão boa, tão... Meu Deus, que eu admiro tanto. Ser espírita? Sim, por quê? Não é porque perto da minha casa existe uma dessas, seu Altamiro. A gente não dorme de noite. É um batuque, é uma gritaria, é uma dança. Eu disse, para lá. Você não conhece a doutrina espírita. Aquilo é um terreiro de Umbanda, com todo respeito, e é uma doutrina maravilhosa. Por que vocês façam comentário ou um julgamento sem conhecer, preconcebido? Primeiro conhece, como disse o Cristo, né? Conhecereis a verdade e ela te liberta. Se você for lá prestar atenção, assim como presta atenção em outras religiões, você vai ter um conhecimento. Eu vou trazer o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e você vai ler. Aí você vai ver, realmente, agora eu entendo porque o seu Altamiro tem aquele jeitinho dele, tá? Mas sou uma criatura tão imperfeita quanto você e pior ainda, né? Então, assim eu fiz. Quando você lê, mas é para ler. Aí você depois conversa comigo sobre doutrina espírita, tá? Então, assim a gente tem que fazer. Primeiro se eduque, primeiro se prepare, não discuta, respeite, né? Aí, depois eu perguntei, e a sua religião?
Eu sou católico, mas eu sou daquela católica relaxada. E as outras religiões, você já foi? Ah, não vou não. Então você não pode julgar uma coisa que não conhece, né? Nós não podemos. Então vamos lá, Bárbara. A história resiste ao auto de fé em Barcelona, no qual 300 volumes de brochuras espíritas foram queimadas por ordem do bispo da província em 9 de outubro de 1861, na tentativa infrutífera de destruir a nova doutrina que surgia, cuja origem e natureza ainda não eram compreendidas. E até, como a gente acabou de dizer, até os dias de hoje, né? Não compreendidas. Naquela época do menino Altamiro, sentado com 2 aninhos, 1 aninho nos centros espíritas, e os centros eram apedrejados. Ali tem um parceiro que sabe, conhecia o centro do seu Arthurzinho, né, Gilca? Então, muita gente passava pelo outro lado da calçada, para não passar muito perto, porque era a casa do demônio. Pedras em cima da casa. O meu professor, quando descobriu que eu frequentava, que a minha mãe me levava, quase que me tirou da aula, da escola. Porque não era para ir naqueles lugares, e sim para a igreja. Né? Então era dessa forma 72 anos atrás, 80 anos atrás, por falta do conhecimento, e assim se dava lá o bispo, né? Coitado, ele não imagina o favor que ele fez para a doutrina espírita. Tudo isso já foi provocado pela própria espiritualidade. Queima mais ainda, porque as pessoas iam em busca de saber o que é que ele queimou. E aí, a curiosidade, como até os dias de hoje, como uma fofoca, né? Fulano falou, eu quero saber, e a outra conta, e a outra, daqui a pouco espalha. E a doutrina espírita, esse queimado, essa brochura, foi um impulso que a espiritualidade deu para que viesse ler com mais profundidade o que é doutrina espírita, essa bênção que está em nossas mãos. Queridos irmãos, vamos estudar, vamos aprender, vamos colocar o nosso coração em prática. Olha, vê, quantas coisas que eu tinha para passar. É muito pouco, gente. Nós temos que ter, isto aqui, era 1h30 para me falar. E tinha a prática, as atividades, como trabalhar na casa espírita. Fica para um outro seminário, tá? Como trabalhar. Mas deixo aqui uma reflexão para todos nós. Lembrai-vos de que Deus permite a alguns de vós receber o sopro de seu Filho, que, por sua conduta, souberam merecer a ventura de compreender sua infinita bondade. É porque deseja, atendendo às nossas solicitações e tendo em conta as vossas boas intenções, conceder-vos os meios de avançar nesse caminho. Assim, pois, médios, aproveitai essa faculdade que Deus vos concedeu. Tende fé na mansuetude de nosso Mestre. Ponde a caridade sempre em ação. É esse um meio certo de centuplicar vossa felicidade nesta vida passageira e de vos preparar uma existência 1000 vezes mais suave. Missão abençoada, meus irmãos. Missão abençoada. Obrigado, Pai. Obrigado, Espíritos amigos. Obrigado, meu amigo de sempre. Obrigado por essa oportunidade
e pela bênção a nós concedida desde criança, ser espírita de berço, preparado com essa missão. Muito obrigado. Nos dê bastante força, bastante coragem, porque requer coragem também, perseverança, confiança, fé, mas fé inabalável, daquela que enfrenta a razão, os problemas, as dificuldades, em todas as épocas da humanidade, ou em todos os pontos, meus irmãos. Abrace com amor e faça uma mediunidade com Jesus, assim como o exemplo de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Franco. Muita luz, muita paz. Deus abençoe.